Bom, hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, bem legal, que é exatamente falar a respeito da relação hospedeiro-micróbio. Existe uma relação entre o hospedeiro e esses parasitas, esses micro-organismos. Essas relações se estabelece um processo de simbiose, onde nós podemos observar o mutualismo, o comensalismo e o parasitismo. Bom, a gente vai falar um pouquinho a respeito de cada um desses critérios. Você tem aqui a população comensal. Dentro dessa população comensal, ela pode desempenhar alguns papéis para o organismo, como, por exemplo, auxiliar em processos metabólicos, também atua como inibição do crescimento bacteriano, sendo até considerado, de certa forma, uma participação da resposta imunológica, porque quando você tem uma microbiota estabelecida ali, se for introduzido um novo microorganismo a essa microbiota, esse microorganismo novo ele vai ter que competir com aquela microbiota que já está estabelecida. Portanto, isso serve, de certa forma, como proteção para aquele hospedeiro. E também os estímulos à resposta imune. Como vocês vão ver na disciplina de imunologia, nosso sistema imunológico ele é dependente de estímulo. Ele é preguiçoso, ele precisa ser estimulado para que ele se prepare, para que ele desenvolva uma resposta contra aquele microorganismo. Se não houver estímulo, esse sistema imunológico ele não se prepara adequadamente para responder contra as eventuais invasões dos microorganismos, as eventuais infecções que serão causadas àquele organismo. Então, esse estímulo é extremamente importante, inclusive se a gente vai depois lá conversar na imunologia, para que o nosso sistema imunológico seja saudável, entendeu? Até brinco que criança de azulejo, né, criança que é criada em apartamento, aquelas mães super protetoras e tudo mais, aquilo na verdade é muito mais prejudicial à saúde da criança do que na verdade ela está protegendo ali, ela está resguardando a criança de ficar doente. Na verdade, ela está criando um problema de saúde para a criança por não expor a criança às pressões ambientais, né, não expor a criança aos estímulos imunológicos que ela precisa, que é exatamente ser exposta aos micro-organismos que estão no ambiente, né? Bom, essa população comensal ela pode ser dita transitória, tá? Transitória, ela está relacionada ao ambiente onde você ocupa, então aqueles micro-organismos que fazem parte do ambiente que por você entrar em contato, eles vão acabar sendo incorporados à tua microbiota, mas ela não é permanente, ela vai ser transitória, como o próprio nome já diz. Nós temos a nossa microbiota permanente. A nossa microbiota permanente, ela se estabelece 4 minutos após o nascimento, depois que você nasce, obviamente, sem nenhuma bactéria, completamente estéril, mas após o nascimento, 4 minutos depois, você já está colonizado. E temos a população patogênica. Essa população patogênica, ela não, nem todos os micro-organismos aqui vão fazer parte da nossa população comensal, tá? A parte dessa população, ela é de patógenos oportunistas. Tá? Patógenos oportunistas, aqueles patógenos que estão ali na nossa microbiota, normalmente sendo só um comensal, existem vários micro-organismos desse tipo, mas caso haja uma fragilidade no sistema imunológico, ou ainda ocorrência de alguma lesão, aquele micro-organismo vai invadir o tecido e vai causar patogenia. Estima-se que por volta de 80% das doenças que nós temos ao longo da nossa vida sejam causadas por patógenos oportunistas. Por exemplo, quando você tem uma infecção de garganta, normalmente a infecção de garganta ela é inicialmente viral, causada por um vírus respiratório, que pode ser um vírus da gripe, um adenovírus, um vírus essencial respiratório, algum desses vírus respiratórios. Esse vírus ele invade o tecido, lesiona aquelas células do tecido que estão ali na mucosa, e como ele rompe a continuidade da mucosa, ali abre um espaço para que uma bactéria oportunista possa se desenvolver. Essas bactérias que causam, por exemplo, aquela fase catarreica da infecção de garganta, da faringite, é oportunista, são bactérias que já estão na tua própria microbiota. Deixa eu ver aqui se alguém pediu para entrar. Não. Bom, e temos os patógenos estritos. Patógenos estritos, eles não são comensais, como eu falei anteriormente. Quem são esses? São bactérias que, se você entrar em contato, ela não vai fazer parte da tua microbiota, ela vai te deixar doente.
Existem vários exemplos, por exemplo, a salmonela. A salmonela, ela é um patógeno estrito, ela é uma bactéria que não faz parte da nossa microbiota e que se você comer um alimento com salmonela, você vai ficar doente, entendeu? Yersinia pestis, que é também uma enterobacteriase. Se você entrar em contato lá com a pulga do rato e tal, e for picado, essa bactéria vai entrar no teu organismo e você vai ficar doente. Então, isso são patógenos estritos, são aqueles que, se você entrar em contato, você vai adoecer. Bom, a simbiose é essa relação de interdependência que a gente observa em várias situações na natureza, como aqui no líquen, né? A relação entre as algas e os fungos, aqui os cupins, que têm uma relação simbiótica com micro-organismos no seu trato digestivo para poder digerir a celulose. Então, essas relações harmônicas, quando a gente observa na natureza, mostra essa necessidade dessa relação para que os dois organismos possam tirar vantagem disso aí. Mas existem outras relações que são deletérias, né? A relação de um organismo com o outro, aonde um vai causar prejuízo àquele que ele está se valendo, né? Que ele está consumindo. O parasitismo ele vai ser o responsável pela ocorrência das doenças. Existem formas infecciosas brandas, que normalmente a maioria delas ao longo da nossa vida são infecções brandas. Existem formas de infecção mais agressiva. E os critérios que vão diferenciar entre as formas brandas e as agressivas são de diversas justificativas. Pode ser de origem genética, pode ser de origem da natureza do próprio micro-organismo, pode ser da forma como o sistema imunológico reage contra esse micro-organismo. Então, tudo isso vai depender da forma como a relação vai se estabelecer entre o micro-organismo e aquele hospedeiro. Nem sempre a forma mais agressiva é em decorrência do próprio do micro-organismo ali que está infectando, mas pode ser também em decorrência do próprio sistema imunológico daquele hospedeiro, seja porque o sistema imunológico dele está imunossuprimido e aí ele tem menor competência para agir contra aquele micro-organismo, ou seja porque aquele sistema imunológico, aquele do hospedeiro, reage de forma muito agressiva e a reação exagerada também é deletéria. Deixa eu ver aqui que eu acho que tem gente pedindo para entrar. Prontinho. E o comensalismo? O comensalismo você tem uma relação oportunista, tá? Ocorre o micro-organismo, ele vai se aproveitar do hospedeiro, mas não necessariamente vai acarretar algum benefício para esse hospedeiro. Não que haja uma relação também aí de uma relação deletéria. A maior parte dos nossos micro-organismos que estão aí em toda a superfície do nosso organismo, seja na pele e seja nas mucosas, essa relação amplamente comensal, ou seja, as bactérias que estão na tua mão nesse momento, as bactérias que estão na sua axila nesse momento, elas estão aí, mas porque é um ambiente favorável para o crescimento dela, da qual ela vai se beneficiar, mas que não vai necessariamente acarretar em algum benefício para você, tá? O trato digestivo da gente também está cheio de micro-organismos e tudo. Alguns deles vão nos favorecer, como até apontei, como parte do metabolismo, produzindo alguns componentes do complexo B, vitamina K, que são interessantes para a gente, mas a maioria dessas bactérias que estão no nosso trato digestivo, elas estão lá como oportunistas, são comensais nossas, tá? Alguns benefícios indiretos são como aqueles que eu falei, os benefícios do hospedeiro, a produção de vitaminas, a competição com outros micro-organismos, assim, inibindo que eles consigam se estabelecer. E também esses benefícios podem, nessa competição aqui, você pode inclusive desenvolver doenças. Um exemplo disso, de estabelecimento de doenças em decorrência das competições, está relacionado principalmente quando você tem um desequilíbrio da microbiota. Isso acontece muito quando você toma um antibiótico, por exemplo.
Se você tomar um antibiótico durante algum período e tal, esse antibiótico vai afetar também a nossa microbiota. E existem bactérias que são sensíveis, existem bactérias que são resistentes. Essas bactérias que são resistentes aos antibióticos, elas acabam aumentando a sua população, já que aquela que é sensível está diminuindo o seu quantitativo, né? E essa competição acaba sendo desbalanceada. Aquelas bactérias que aumentarem em quantidade, elas começam a produzir toxinas em quantidades maiores do que o seu organismo aguenta, e isso leva à doença. Normalmente, não sei se vocês já passaram por uma situação dessa, aonde você toma um antibiótico durante um certo tempo e com alguns dias você começa a ter diarreia. Essa diarreia é causada por Eita, que eu tô gago. Essa diarreia é causada por uma bactéria chamada Clostridium difficile. Clostridium difficile produz toxinas. Ela é uma bactéria resistente aos antibióticos. Ela é uma comensal nossa, está na nossa microbiota, e que quando aumenta essa quantidade de toxina liberada por ela, ela vai causar diarreia. Esse negócio feio aqui que vocês estão vendo aqui nos dentes também são micro-organismos, tá? Então é bactéria aqui proliferando, formando essa placa. E existe uma competição aqui, por incrível que pareça, apesar de estar bem feio, essa competição aqui, que causa o tártaro, inibe a cárie. As bactérias que causam a cárie são inibidas por essas bactérias aqui que estão causando a formação da placa do tártaro aqui. Eu só chegando agora aí. Bom, existem algumas terminologias quando a gente fala dessa relação de morbidade com hospedeiros, para a gente não confundir. Contaminação, infecção e doença são coisas diferentes, tá? A contaminação é a presença do micro-organismo. Quando você está contaminado é porque você está com aquele micro-organismo no seu organismo. A infecção se deve à multiplicação do micro-organismo dentro ou sobre o hospedeiro. E a doença já é a alteração na funcionalidade normal do organismo em decorrência desse processo infeccioso. Então, são coisas diferentes. Você pode, inclusive, estar infectado e não manifestar a doença. E a gente ouve falar o tempo todo aí de Covid assintomática, né? Você está infectado, ele está se multiplicando em você. Mas numa quantidade tão pequena que é subclínica, você não consegue observar sintomas ocorrendo em você durante esse processo infeccioso, entendeu? Então, você pode estar se infectado, mas ele, quer dizer, o vírus ele está se multiplicando em você, mas não está manifestando doença, você não está observando sintomas em decorrência dessa infecção. Pode falar. Volta no slide ali que já... Diga. No caso, acho que eu me perdi na explicação. A contaminação, pode ocorrer contaminação sem infecção e sem doença? Ou a contaminação está vinculada a ter uma infecção? Não, você pode estar contaminado sem estar doente. Por exemplo, Nossas você... bactérias no intestino, no coisa, estão... Vamos É dar um uma exemplo aqui. contaminação. Vou pegar o trabalho aí de TCC da Dani. A Dani está trabalhando com salmonela lá com carne. Camarada que o manipulador que faz o corte das carnes não usa luva, não tem paramento nenhum, e aí ele toca na carne e a carne está contaminada com salmonela e, portanto, a mão dele vai estar contaminada com salmonela. Então, depois que ele cortou a carne, ele vai lá e corta o alface, que a gente come cru, né? Não tem nenhum cozimento nem nada do alface. Ele vai levar essa salmonela que ele pegou lá da carne para os alfaces. Aí você que quer uma comida mais saudável e tal, que eu não vou pedir uma salada para comer. Só que aquela tua salada está contaminada com salmonela. Aí você vai e come sua salada, agora você está contaminado com salmonela. No momento que essa salmonela começa a descer pelo trato digestivo e começa a invadir a tua mucosa gástrica, na hora que ela invade a tua mucosa gástrica, agora você está infectado. Porque ela vai começar a causar lesão no teu tecido, no teu trato entérico. E aí, durante esse processo infeccioso, que você ainda está sintomático, as lesões vão proliferando e vão causando danos ao teu tecido, e isso vai começar a refletir
você vai começar a ter diarreia. Agora você tem sintoma. Agora você está com salmonelose, você está doente em decorrência da presença da salmonela. Então, observou como eu pontuei? No início você se alimentou de o manipulador, por exemplo, ele só estava contaminado. Em nenhum momento ele desenvolveu a infecção ou a doença. A salada estava contaminada. Aí você ingeriu e você se contaminou. No momento que a salmonela entrou no teu tecido, entrou na tua mucosa, você agora está infectado. E no momento em que, em decorrência dessa infecção, você começou a desenvolver diarreias, você agora está doente. Então, são situações diferentes, que não necessariamente uma depende da outra. Obviamente que se você está doente é porque você está infectado, mas se você estiver infectado, não necessariamente você vai desenvolver a doença. Inclusive, nessa situação em particular da salmonela, existem pessoas que são chamadas de portadoras assintomáticas. São pessoas que têm salmonela de forma crônica, elas mantêm essa salmonela no organismo e não desenvolvem a doença. Mas já existem vários relatos de situações curiosas onde, por exemplo, as pessoas começam a desenvolver doença e aí o pessoal vai estudar e descobre que essa ocorrência desse surto de salmonelose está relacionado a um restaurante. A vigilância sanitária bate lá em cima do restaurante para observar a higiene do local, então eles observam que está tudo nos conforme, está tudo dentro do padrão que deveria estar, e quando vão estudar mais a fundo, descobre que o manipulador do alimento, ele é um portador assintomático. Então, o camarada que manipulava o alimento era que estava contaminando o alimento e que, portanto, fazia com que as pessoas adoecessem da decorrência disso. Então, existem várias histórias aí bem curiosas com relação à presença de portadores assintomáticos sendo fonte de surtos infecciosos. A pessoa não adoece, mas ela é a origem da doença de outras pessoas, entendeu? Entendi. Só mais uma questão também em relação à contaminação. Eu posso falar que estou contaminado com uma bactéria, sei lá, que não causa nenhuma doença, infecção? Ou Se você... sei lá, eu tenho uma bactéria que não, um fungo, qualquer coisa que não vai fazer mal nenhum para mim, ela não tem potencial para me infectar. Eu posso dizer que eu estou contaminado por ela? É porque a contaminação está mais associada à patogenicidade, entendeu? Ah, então, é isso que eu queria Então, você pode dizer que você entender. está colonizado, mas contaminado Certo, está mais relacionado à questão da morbidade em si. certo. Era bem isso mesmo que eu queria entender. Tá Por, ok. por Obrigado. exemplo, você, sei lá, sua máscara está contaminada com Covid, entendeu? Mas, obviamente, aquela máscara tem outros micro-organismos que estão em suspensão no ar, tem vários esporos e tal. Aí você não vai dizer assim, minha máscara está contaminada aqui com pólen, ou vamos colocar outra coisa assim, mais micro-organismo, contaminada aqui com esporos fúngicos e tal, só porque eles estão ali em suspensão no ar. Entendi. Bom, algumas relações aí em relação ao patógeno, né? Então, patógeno é aquele micro-organismo que é capaz de alterar o estado de saúde do indivíduo. Ele tem alguns aspectos relacionados a eles, como a patogenicidade e a virulência. Patogenicidade é a capacidade dele produzir a doença. Essa patogenicidade ela pode ser sobre vários aspectos, como, por exemplo, a produção de uma enzima, a produção de são chamados de fatores de virulência, desculpa aí pela tosse. A produção de uma enzima, a produção de uma bomba de fluxo para a liberação para liberação de um antibiótico, alterações na superfície da parede celular, que vai inibir a ação digestiva, a produção de cápsula. Então, existem vários parâmetros que podem possibilitar que esse micro-organismo cause doença. Esses micro-organismos, eles podem ser oportunistas ou podem ser patógenos estritos, como eu falei anteriormente. Né? Patógenos estritos, se você entrar em contato, você vai ficar doente. Patógenos oportunistas são aqueles que, em boa parte, eles são nossos comensais, e quando aparece uma oportunidade, ele pode causar doença. Como eu até dei exemplo aqui
do Clostridium difficile, né, que tem na nossa microbiota. Por exemplo, a Streptococcus pyogenes. Ela é uma bactéria muito comum na nossa microbiota. Então, ela pode causar, por exemplo, a infecção de garganta e tal. E é uma oportunista, ela está lá na nossa garganta, é parte da nossa microbiota normal. E ela tem capacidade de causar doenças. Se a gente fosse possível, vocês não vendo, né? O semestre passou voando, né? Queria ter falado muito mais coisa. Mas se a gente fosse falar só dessa questão da capacidade, dos fatores de virulência de um micro-organismo, de como ele é capaz de falar, a gente teria que ter mais aí, pelo menos mais umas 5 aulas para falar a respeito disso. E eu acho bem interessante falar a respeito disso, porque você entende, assim, como é que uma bactéria consegue invadir o tecido, como é que uma bactéria consegue causar diarreia, por que uma bactéria produz uma toxina e essa toxina vai lá e altera a permeabilidade da mucosa, levando à ocorrência de diarreia, como é que uma bactéria entra pelo intestino e vai bater no fígado, ou ganha corrente sanguínea e tudo, entendeu? Então, isso se deve exatamente a esse arsenal que as bactérias possuem, que vão possibilitar ela fazer esse tipo de invasão ao micro-organismo. Tá? E todas elas têm, tanto as oportunistas quanto os patógenos estritos. Vai variar bastante de uma para outra. Algumas são resistentes a antibióticos, outras são sensíveis a antibióticos, mas tem bomba de fluxo, produz cápsula e tal, então é bem legal isso aí. Eu sempre quis criar uma disciplina à parte, só para falar disso, porque tem muita coisa legal dentro desse contexto. E a virulência é a capacidade desses micro-organismos causar doença mais grave, a intensidade do micro-organismo. Então, quando você fala que uma bactéria é muito virulenta, e apesar de se remeter a vírus, né, mas a virulência ela se aplica a qualquer patógeno. Você pode dizer que um fungo é virulento, você pode dizer que uma bactéria é virulenta, não tem problema não. Então, se uma bactéria ela é muito virulenta, quer dizer que ela tem a capacidade de causar uma doença bastante grave. Essa virulência está relacionada a vários fatores relacionados ao micro-organismo. Um deles, principalmente, é quando esse micro-organismo ele vem de origem zoonótica, como o Covid aí, por exemplo, é um exemplo de um vírus que fez a transposição de barreira interespécie, né? E o nosso sistema imunológico não estava habilitado para reconhecer o padrão imunogênico causado por esse vírus, tanto que até hoje a gente está descobrindo novas coisas. Tem até um artigo que eu ia até colar lá no Classroom de vocês, bem interessante, eu vi ontem esse artigo, que não sei se vocês viram a notícia, mas que o pessoal da Fiocruz descobriu que o coronavírus ele é capaz de reativar vírus endógenos da gente. Já ouviram falar de vírus endógenos? Não, professor. Ai, que bom que alguém respondeu. Vírus endógenos são vírus que eles entraram no nosso genoma há muito tempo atrás. Quando sequenciaram o genoma humano, descobriram que algumas regiões da sequência do nosso material genético tem vírus. Vocês têm vírus no material genético de vocês aí. Esses vírus são chamados de vírus endógenos, tá? E descobriram que um vírus que ele é extremamente antigo. Para vocês terem ideia, esse vírus ele se tornou parte do nosso genoma quando os ancestrais dos seres humanos estavam se separando do ancestral do chimpanzé. Então, é muito antigo. Ele tem bilhões não, né? Mas tem milhões de anos aí no passado, onde ele se inseriu no nosso material genético. E esse estudo da Fiocruz observou que o coronavírus consegue reativar esse vírus, que é o RVK. Eu vou colar o artigo para vocês lá no Classroom, já consegui ele aqui, e aí vocês depois, quem tiver mais curiosidade de conhecer a história, vocês dão uma lidinha lá. Eu achei ele ontem, tá bem recente aí. Então, assim, esse tipo de coisa, quando um vírus ele faz essa transposição de barreira interespécie, normalmente quando ele se insere em uma nova espécie, o sistema imunológico pode não reagir adequadamente e isso tende a deixar que a doença se agrave mais, tá?
Então, quando isso acontece, a gente chama de exacerbação. Lá no morcego, por exemplo, isso aqui, o morcego era só um resfriado para ele. Assim como o coronavírus humano, ele é só um resfriado para a gente. Quando vocês têm resfriado, aquele resfriado que você, tô com mal-estar e tudo, corizando, mas daqui a 2, 3 dias você tá legal, isso é um resfriado. Isso é causado por coronavírus. São 2 vírus que causam resfriado nos seres humanos, o coronavírus e o rinovírus. Só que quando ele vem de uma outra espécie, isso pode acontecer, da doença vir mais grave, entendeu? Isso é chamado de exacerbação. Então, a passagem entre animais, eles podem fazer com que o vírus, à medida que vai passando, agrave a doença. E existe a situação contrária, que é a atenuação. Quando você atenuação, significa que aquele micro-organismo ele vai perdendo capacidade de causar doença mais grave. Normalmente a gente utiliza isso para fazer vacinas. Você tem aqui um organismo, esse organismo você passa para outro organismo diferente. A vacina da gripe, por exemplo, a gente utiliza ovo embrionado, ovo de galinha. Como o ovo de galinha ele é suscetível também ao vírus da gripe, ele é infectado. À medida que esse vírus vai passando de geração em geração dentro do ovo de galinha, ele vai se tornando, tendo maior afinidade por aquela espécie, né? E à medida que ele vai ganhando afinidade, ele vai perdendo afinidade contra seres humanos. Então, quando você volta o vírus lá, que estava no ovo embrionado, lá da galinha, e volta para os seres humanos, esse vírus que está aqui na galinha, ele perdeu aquela afinidade original que ele tinha, e, portanto, ele causa uma doença bem mais branda do que essa original aqui, entendeu? Então, a vacina da gripe, para quem já tomou, ali você tem um vírus atenuado, é um vírus vivo, que perdeu a afinidade pelos seres humanos. Então, muitas vezes até o pessoal fala assim, eu tomei a vacina e foi gripado. Você acaba ficando gripado, mas a vacina da gripe, o principal dela é deixar você não morrer. E você sair ter uma forma mais branda da gripe e evitar que você transmita a gripe para outras pessoas, porque apesar da gripe a gente normalmente não leva ela muito a sério, porque a gente sabe que fica mal e tal, mal-estar, depois tem aquela fase catarrega e tudo mais, mas você sabe que normalmente você não vai morrer por causa de uma gripe, mas em pessoas cardiopatas, pessoas que têm uma condição crônica respiratória, pessoas idosas, imunocomprometidos, a gripe é uma doença grave. Então, por volta de 20 milhões de pessoas por ano morrem de gripe. É por isso que a gente se vacina contra a gripe, entendeu? O objetivo maior é esse, é evitar a elevada morbidade entre as pessoas, principalmente aquelas que são mais suscetíveis ao vírus da gripe. Então, a atenuação é isso. Essa transferência de virulência, você transfere para outra espécie, o vírus ele vai se adaptando a essa nova espécie, à medida que ele se adapta, ele vai tornando mais virulento, né, e vai levando à exacerbação dessa nova espécie, enquanto ele vai perdendo afinidade pela espécie original. O que vocês estão vendo aí com o coronavírus é exatamente um processo de exacerbação também, né? Variante pipocando toda vez mais, e essas variantes é o quê? O vírus ele está sendo selecionado, e aquelas cepas que apresentam maior afinidade pelo ser humano vão se estabelecendo. Já apareceu aí outra variante, né? Mais forte ainda, com mais afinidade, essa afinidade aumenta a transmissibilidade, e aí o vírus prospera mais rápido dentro da população humana. Normalmente o vírus ele tem uma afinidade um pouquinho baixa aqui no início, e por isso a transmissibilidade dele não é tão boa quanto ele começa a manifestar algum tempo depois. O que ele está fazendo é adaptando o receptor viral dele às nossas células, né? Bom, a nossa microbiota normal, ela tem aí por volta de 10 a 14 são 100 trilhões de micro-organismos, tá? Esses micro-organismos, eles estão em todas as nossas superfícies, como eu já falei. E tem esses 100 trilhões equivale que para cada célula do teu corpo existem 10 bacterianas. E a primeira aquisição de microbiota é logo após o nascimento. Inclusive, o tipo de parto vai determinar o tipo de aquisição de microbiota. Normalmente se diz que o parto normal é mais saudável porque o tipo de microbiota adquirida pela criança
é uma microbiota que vai favorecer a nutrição dela. A microbiota vaginal, ela é rica em lactobacilos. Como a criança, o primeiro alimento dela vai ser o leite, esses lactobacilos ajudam no processo de digestibilidade do leite. Já quando a criança nasce por um parto cirúrgico, né, a cesariana, você tem ali uma situação cirúrgica, então está extremamente limpa. A primeira aquisição de microbiota que a criança vai ter é o contato com a pele. Então, são microbiotas da pele que ela vai adquirir, diferente daquela que é adquirida pelo parto normal, né? Como eu falei, essa primeira aquisição da microbiota, ela leva em torno de 4 minutos para a criança já estar colonizada. O trato digestivo ele é colonizado após 4 minutos após o nascimento. Falei ali anteriormente que nós temos microbiotas do tipo diferente. Nós temos a nossa microbiota residente, tá? Ela, desde que a gente nasce até o momento da nossa morte, ela vai estar com a gente. Ela vai ocupar todos esses espaços aqui no nosso corpo. As microbiotas transientes são aquelas que dependem da condição onde você está. Depende do local onde você está, você vai adquirir essa microbiota e após um certo período sem estar em contato com ela, você perde essa microbiota. Ela está relacionada aos alimentos que a gente ingere, relacionada aos ambientes que a gente frequenta, então isso aí vai favorecer isso aí vai depender do teu convívio com aquele ambiente. Existem situações interessantes com relação a microbiotas transientes. Porque vocês já adoeceram quando viajaram? Assim, você chega em outro lugar, estou com fome, vou comer ali, come e depois passa mal. Direto, professor. Pronto, então você está com um problema aí na sua microbiota transiente. Normalmente, as pessoas que moram naquele local, né, elas estão acostumadas com aquela microbiota. O sistema imunológico dela lida numa boa com aquela microbiota. Como você é de fora, na hora que você entra em contato com aquela microbiota daquele local para onde você está indo, você vai estranhar ela. E aí, como o seu sistema imunológico não está adaptado a ela, provavelmente você vai adoecer por quando ingerir aquele alimento que tem outros micro-organismos diferentes daqueles da sua origem, né, de onde você mora, tá? Então, isso aí o pessoal chama de doença do viajante, né, que quando você viaja para outro lugar, você vai interagir com outras microbiotas e aí isso pode acabar fazendo você adoecer. E aí você pode adoecer ali nos primeiros dias e tal, mas depois o seu organismo vai se habituar àquela microbiota nova que está convivendo e aí você vai voltar a ficar saudável. Mas é muito comum adoecer quando você entra em contato com outros micro-organismos que seu corpo não está acostumado. Sempre lembro de uma história de uma colega que é médica. Ela foi para o interior do Maranhão. Aí, chegando lá, o pessoal dizia, né, ó, só quem bebe dessa água é gente daqui. O pessoal do interior, né, bebe água de poço e tudo. E aí, a médica ficou preocupada, né, e disse que ela pegou a água, ferveu, diz que ferveu muita água, assim, para poder beber. Aí, depois que ela bebeu a água, passou mal. É tão a presença dos micro-organismos naquele ambiente ali era tão hostil a ela, que mesmo ela tendo matado os micro-organismos que tinha naquela água, as toxinas que estão presentes naquele ambiente afetaram ela e ela mesmo assim passou mal, entendeu? Então, assim, essa relação do hospedeiro com os micro-organismos é bem sensível realmente, principalmente no local onde você mora. Como esse povo bebe água de poço e tal, muitas vezes não tem essa preocupação de ferver a água, ou nem sempre tem a condição de ter um filtro, e mesmo que tivesse um filtro, a água do poço ali está contaminada com as toxinas bacterianas, a pessoa acaba passando mal. Isso aqui eu falei para vocês, né? 80% das infecções que a gente tem ao longo da nossa vida estão relacionadas à nossa própria microbiota. Então, as cáries que a gente já teve na vida, as dores de garganta que você já tiver na vida, dor de barriga, infecção urinária. Infecção urinária é Escherichia coli do trato digestivo. As meninas, como
a microbiota vaginal, ela, em decorrência da própria estrutura anatômica, né, da vagina estar próximo ali do ânus e tudo mais, e a uretra ser bem pequenininha, as Escherichia coli que estão ali saindo do trato digestivo, elas escalam a uretra e causam a cistite, né, a infecção da bexiga. E isso se deve exatamente à própria microbiota, a microbiota do próprio organismo causando problema ali. Deixa eu ver, alguém pediu para entrar aqui. Chegando agora. Bom, as infecções, elas podem ser oriundas de várias situações, né? Uma delas até acabei citando aqui. As imunodeficiências, né? Ou as pessoas imunocomprometidas, em decorrência de vários fatores como desnutrição, uma doença associada, idade avançada, tratamentos com radiação, drogas imunossupressoras, por exemplo, você tem uma doença autoimune, precisa tomar drogas imunossupressoras, ou o próprio estresse físico e mental, isso aqui, para mim, principalmente, essa minha tosse nada mais é do que estresse mental, isso aqui pode levar a um quadro de imunodeficiência, e isso torna a pessoa suscetível à aquisição de infecções oportunistas. Transposição da microbiota para outros locais não usuais, como eu falei. A Escherichia coli aqui é a residente normal do nosso intestino grosso, porém pode causar infecções no trato urinário, ou queimaduras, ou ferimentos cirúrgicos. Então, é uma bactéria que nem é tão comum no nosso trato digestivo, existem outras bactérias que têm bem maior quantidade, mas a Escherichia coli, ela pode invadir outros órgãos, e nessa invasão de outros órgãos pode causar doença grave. Uma das mais comuns, como eu falei, é a infecção urinária, em decorrência da própria questão anatômica das mulheres, né? É bem menos comum a ocorrência no homem, porque o pênis não favorece ali o contato, e também a uretra masculina é bem mais longa do que a feminina, né? Distúrbios na microbiota normal, também foi outro exemplo que eu já dei, né? As bactérias normalmente, elas estão em equilíbrio, elas estão competindo dentro da gente, e essa competição leva a que elas controlem o quantitativo de micro-organismos que tem no nosso trato digestivo, por exemplo. No entanto, se você tomar um antibacteriano, esse antibacteriano pode inibir algumas bactérias e favorecer o crescimento de outras. Então, quando isso acontece, essa bactéria que é favorecida, ela pode crescer a níveis tais que pode acabar levando à ocorrência da doença oportunista. Então, são condições aí que a gente pode observar, onde a nossa própria microbiota pode se voltar contra a gente e causar doenças. Um exemplo aqui que eu lembrei agora de imunodeficiência que leva à doença é a herpes, né? Falei para vocês. Eu falei para vocês em uma aula anterior aí. Peraí, gente. Desculpa. Acabou minha água. Falei para vocês numa aula anterior que todo mundo tem herpes, né? A gente adquire herpes principalmente quando a gente é um bebezinho bonitinho que todo mundo quer beijar, quer abraçar e tal, e adquire ali o vírus da herpes. E depois, esse vírus, ele é um vírus neurotrópico, ele vai ficar nos terminais nervosos da pele, e normalmente ele vai ficar em latência pela sua vida toda. Você pode passar a sua vida todinha, 100 anos aí, e você nunca vai desenvolver uma lesão herpética. Esse vírus, normalmente, ele sai dos terminais nervosos, eventualmente, e são liberados na mucosa oral. Então, é nessa hora que você contamina o bebezinho, né? Porque ele é liberado na mucosa oral, você dá um beijo no bebezinho e vai transmitir o vírus para ele. E aí, ele vai desenvolver também lá nos terminais nervosos dele o vírus herpético. Mas pode ser que você tenha aí um estresse, pode ser que você tome aí muito sol, tá indignado aí porque tá quarentenando e não tá mais nem olhando pro sol e resolve aí se bronzear no quintal, e aí exagera, e essa lesão que o sol causa na pele pode favorecer a reativação do vírus, ele vai sair e vai causar lesão herpética. Ou então vocês estão aí estressados com a disciplina misturada com pandemia e tudo,
e pode levar também a um processo de imunodeficiência e reativação do vírus herpético. Então, você pode, assim, poxa, o que está acontecendo comigo? Eu nem beijei ninguém e estou aqui com uma bolinha na boca. Então, esse vírus ele já está com a gente e está só esperando uma oportunidade para poder sair do tecido lá dos terminais nervosos e infectar o tecido conjuntivo ali perto dos nervos, né? E aí, quando ele se multiplica no tecido conjuntivo, ele leva à lesão do tecido. Bom, já falei isso aqui lá no começo do curso, mas eu acho interessante que é como os postulados de Cox, eles permitiram, né, a gente entender esse processo da doença. Até isso aqui eu tenho certeza absoluta que vocês entendem isso aqui quase como se fosse parte da vida de vocês. Mas os postulados de Koch, eles foram revolucionários na época dele. Aonde o que ele observou? Que um agente específico causador da doença é observado em todos os casos da doença. Então, isso é um princípio básico, né? Se você tem ali, a pessoa diz, não, eu estou com coronavirose e tal, então é porque você tem um vírus do coronavírus em você. E se outra pessoa está com essa mesma doença, porque ela também tem um vírus. Então, isso assim, hoje é quase uma questão lógica, entender isso aí. Mas no momento em que Koch postulou isso aí, era um momento que as pessoas ainda nem sabiam que as doenças eram causadas por micro-organismos. Esse micro-organismo deve ser isolado do hospedeiro doente e deve crescer numa cultura pura. E esse agente obtido da cultura pura, quando infectado no hospedeiro experimental, ele deve desenvolver a mesma doença da onde originada, né, daquele indivíduo que estava doente. E esse animal experimental aqui, esse hospedeiro experimental, ele deve permitir o reisolamento desse micro-organismo, novamente, e ele deve ser igual àquele que causou a doença no início, né? Existem alguns poréns desses postulados de Koch, que é que alguns micro-organismos eles não podem ser cultivados artificialmente, e alguns agentes não podem utilizar outros hospedeiros que não aquele hospedeiro original, por exemplo, dengue. Nós não temos animal modelo para dengue. Dengue só se desenvolve em seres humanos. Então eu não consigo infectar um rato, nem um camundongo, nem um macaco com o vírus da dengue, porque o sistema imunológico deles vão trabalhar contra o vírus, mas eles não irão desenvolver a doença. Então existem algumas exceções, mas umas exceções que a gente entende o motivo do porquê, né? Porque às vezes o micro-organismo está tão especializado a uma determinada espécie que inviabiliza a gente conseguir isolar esse micro-organismo. E já outras espécies, por exemplo, riquetes, clamídias, elas não são isoláveis porque dependem de micro-organismo vivo para ser isolada, né? E outras bactérias, elas são chamadas fastidiosas. Bactérias fastidiosas são aquelas bactérias que têm componentes nutricionais tão específicos que é difícil você fabricar um meio artificial que possibilite o crescimento dela. O treponema, por exemplo, é um micro-organismo que não se consegue isolar, porque ele é fastidioso. Então, assim, existem essas exceções dentro do postulado de Koch, mas a gente entende o porquê dessas exceções, né? Bom, existem aqui, para ilustrar, várias espécies de doença, tá? Doenças podem ser separadas em doenças infecciosas e doenças não infecciosas. Doenças infecciosas são todas aquelas que estão relacionadas a um parasito. Então, esse parasito pode ser uma bactéria, um fungo, um vírus, um protozoário ou os hemípteros. Existem doenças que são não infecciosas, que são de origem, tem outros tipos de origem, né? Que eu coloquei várias. Por exemplo, uma doença hereditária não é uma doença infecciosa. Está relacionada a erros na informação genética. Congênitas também está relacionada a erros estruturais e funcionais na ocasião do nascimento. Degenerativas pode também ter o contexto hereditário. Existem algumas doenças que têm fundo infeccioso, mas que evolui posteriormente degenerativo em decorrência do próprio sistema imunológico do indivíduo. São doenças autoimunes, por exemplo.
Algumas doenças autoimunes, elas são degenerativas, pode ter inicialmente sido causada pela presença de um vírus, e posteriormente a doença autoimune se estabelece, e aí, daí por diante, em decorrência da própria atividade da resposta imunológica. Uma miastenia graves, uma esclerose múltipla, por exemplo, são exemplos desse tipo de doença. E aqui eu coloquei várias outras, não vou detalhar cada uma delas. Vou pegar aqui só no normal, vou pegar aqui só no final dessas duas aqui que são mais diferentonas, que é as doenças iatrogênicas, tá? Doenças iatrogênicas, elas são doenças que são causadas por procedimentos e tratamentos médicos que normalmente se sabe que pode levar à ocorrência de outra doença. Por exemplo, você vai precisar fazer um tratamento que é imunossupressor. Tratamentos imunossupressores abrem as portas para que você possa acabar se infectando com a doença, e essa doença pode até causar doença grave. Tive um amigo que, durante a graduação, infelizmente ele teve câncer e teve que fazer todo o tratamento, né, de quimioterapia, e o tratamento de quimioterapia, ele é imunossupressor. E ele tinha até se curado do câncer, mas infelizmente morreu de tuberculose. Como como a terapia contra o câncer dele foi imunossupressor, o sistema imunológico dele foi nocauteado. Todos nós somos vacinados contra a tuberculose. A primeira vacina que a gente toma na vida é contra a tuberculose, a BCG. Só que o sistema imunológico dele estava tão fragilizado a tal ponto que ele não conseguiu mais responder contra a presença da micobactéria. E aí ele pegou, assim, foi infectado, né, pela micobactéria tuberculose, desenvolveu a tuberculose e morreu de tuberculose, porque o sistema imunológico dele estava nocauteado. Então essas são doenças chamadas iatrogênicas, tá? Doenças idiopáticas são doenças que a gente não sabe a causa. A pessoa está doente, é investigada a causa da doença, mas não se consegue delimitar qual a origem dela. Muitas vezes essas doenças, anos depois, elas de muito estudo é que se descobre realmente qual é a causa. Eu dei muita aula a microbiologia que eu dava, as primeiras aulas foram na medicina, então assim, como eu falei, os alunos da medicina não gostam assim dos conceitos mais básicos, eles querem já saber de doença. Então eu gostava muito de levar para eles casos clínicos. Então, sempre lembro de um caso clínico que era uma mulher, ela chegou com uma pneumonia muito grave no hospital e não se conseguia saber qual era o agente causador dessa pneumonia. Tentaram de tudo para tratar ela, para ver se ela se recuperava, e nada conseguia reverter o quadro dela. Ela acabou morrendo dessa pneumonia. Depois foram fazer o estudo, né, fazer a autópsia dela, para tentar descobrir a causa mortis dela. Afinal, tentaram de tudo e não conseguiram tratar ela. Quando, enfim, conseguiram isolar o micro-organismo que estava causando a doença, era uma Escherichia coli. Ela, de alguma forma, uma Escherichia coli tinha entrado no pulmão dela e estava causando a pneumonia gravíssima que ela tinha desenvolvido. Então, assim, não se espera, né, que o Escherichia coli vá estar no pulmão. Então, essas situações acabam sendo a origem aí de doenças iatrogênicas. Existem outras que é uma doença nova, né, e ainda está sendo estudada. Em torno aí de 10% das doenças respiratórias não tem explicação, não se sabe qual é a origem deles, e são chamadas de doenças idiopáticas. E tem outra que não está nessa lista, mas é bem comum também, são chamadas de doenças nosocomiais. Doenças nosocomiais é aquela que você pega na emergência do hospital, é aquela que todo mundo está tentando evitar agora, né? Que a gente sabe que os hospitais estão lotados, o pessoal está procurando as emergências, porque é caso do Covid e tudo mais, e que você sabe que aquela aglomeraçãozinha ali na recepção pode ser um perigo, porque ali você tem um ambiente viciado, cheio de micro-organismos em suspensão, pessoa tossindo e tudo mais, e que você pode acabar pegando a doença. Você está lá porque está com um doce lá, está com dor nas costas e quer tomar injeção para melhorar e acaba voltando com Covid para casa. Essas doenças que você pega dentro do ambiente hospitalar são chamadas de doenças nosocomiais.
Bom, as doenças elas podem ser contagiosas ou não contagiosas. Doenças contagiosas elas são transmissíveis. A transmissão pode acontecer através do contato direto de pessoa a pessoa, que isso acontece através de são chamados de perdigotos, né, que é material aerolizado, secreções originadas tanto da respiração, através do contato sexual, através da saliva. Então, esse contato direto permite a transmissão. Pode ser através de vetores ou reservatórios. Os vetores, nós temos vários tipos de vetores artrópodes, como pulga, carrapato, mosquito, mosca, são considerados vetores. Reservatórios, pode ter todo tipo de superfície inanimada, água contaminada, alimento contaminado, uma superfície que está contaminada. Nós chamamos isso de fomites, né? Um jaleco contaminado, por exemplo, eu sempre peço que os alunos tomem muito cuidado com o seu jaleco, porque o jaleco ele é um fomit, é uma superfície apta ali para exatamente, você está com o jaleco exatamente para que ele seja contaminado e não sua roupa. Então, se você leva o seu jaleco todo sujo para sua casa, depois você vai almoçar. Na minha época do mestrado, eu fiz mestrado na medicina, e aí tive a infelicidade, quando eu tinha que almoçar, tinha vários restaurantes perto da universidade, e toda vida que eu ia pro restaurante, era cheio de gente de jaleco. Meu Deus, eu ia comer no self-service e os caras de jaleco na fila do self-service. Eu sei que o primeiro restaurante que eu fui, eu tive uma diarreia. Só que eu não sei se essa diarreia foi emocional ou foi verdadeira mesmo. Se eu me infectei lá, porque eu fiquei tão chocado na situação de ver gente de jaleco na fila de um restaurante, que eu disse, não, eu vou passar mal. E passei realmente mal. E aí depois eu pesquisando assim na redondeza, descobri um restaurante assim mais afastado da universidade e passei a almoçar lá. Mas é horrível as pessoas não entenderem que jaleco é um troço extremamente nojento, né? Um negócio que você, esses alunos de medicina, ou os próprios médicos, eles vão para os ambientes mais cheios de contaminação possível, ambulatório, emergência, enfermaria, é todo mundo ali que está com doença infecciosa ali, que está sendo transmitida pelo ar, que ele entra em contato, que ele bota aquele estetoscópio na pele das pessoas e depois bota no pescoço dele ali. Então, eu olho com muito nojo assim para aquela coisa toda, ainda mais nojo quando eu vejo ele entrando no carro dele como se fosse o Batman, né, com a capa voando e achando lindo de jaleco e estetoscópio no pescoço. Bom, vocês devem estar entendendo o meu sentimento. E as transmissões transplacentárias? Transplacentárias é quando ocorre a transferência de micro-organismo da mãe para o filho através da placenta, né? Doenças não contagiosas, elas podem ser causadas pela nossa própria microbiota, né? Como eu dei exemplo, ingestão de toxinas, lembra do amendoim? Você ingere as toxinas, ou originada do próprio ambiente. Então, água do poço lá, né, que o pessoal bebe água do poço, está cheia de toxina, aquela água do poço, mesmo que você ferva muito a água, aquelas toxinas ali vão acabar sendo ingeridas, vão fazer você passar mal. Então, são consideradas doenças não contagiosas, quando elas têm uma origem que pode ser do seu próprio organismo, 80% dos casos, né, como eu já falei, ingestão de toxinas, que pode estar presente nos alimentos, ou aquisição de micro-organismos e toxinas a partir do próprio ambiente onde você está. O processo de doença ela acontece inicialmente pelo acesso ao hospedeiro, né? O micro-organismo vai ter acesso a esse hospedeiro, posteriormente ele vai se aderir às superfícies celulares desse hospedeiro, e isso aí vai levar à invasão dos tecidos. Durante essa invasão ocorre a produção tanto de toxinas quanto também de produtos metabólicos nocivos que vão causar a doença. A partir desse momento você vai ter aí na balança, né, a relação entre o patógeno e o seu sistema imunológico. Essa relação pode levar à cura da doença, né, a cura, você não desenvolve sintomas, é uma forma sintomática e você se cura,
A manifestação da doença aguda é aquela doença que ela tem começo, meio, fim. Você tem o início da doença, você tem o pico ali da sintomatologia, e depois você tem uma ladeira, que é a ladeira da convalescência, que é quando o organismo está se recuperando da doença. Então, essa doença aguda, ela é aquela doença que a gente chama de doença autolimitada, que você sabe que você vai ficar bom, mesmo que ela seja chata, mesmo que você vai ficar bem mal, mas você sabe que você vai se recuperar. Já a doença crônica é aquela doença que você, ao adquiri-la, ela vai permanecer para o resto da vida com você ou durante um longo período. São doenças que não têm recuperação. Por exemplo, hepatite B, hepatite C, são doenças que elas permanecem pelo resto da vida. O HIV, até então, já, apesar de ter algumas promessas aí de cura, né? Mas o HIV, ele é uma doença crônica, ele não tem recuperação. Essas doenças crônicas, elas podem manifestar fases agudas, ou seja, ter um pico sintomatológico elevado, onde você se sente mais agredido pela doença, mas normalmente a doença crônica ela se manifesta subclinicamente, ou seja, você está infectado, mas a doença ela se manifesta de forma bem branda ou até mesmo assintomática, você nem sabe que está. É tanto que pacientes com HCV, né, com hepatite C, muitas vezes não sabem que estão com hepatite C. Uma das recomendações que deram quando descobriram o vírus, ele é um vírus que foi descoberto agora já depois de 2000, é que pessoas que fizeram transfusão ou transplante na década de 80, que precisaram receber sangue, façam os testes para HCV, porque até então não se conhecia o vírus, né, como ele é um vírus que foi descoberto mais recentemente, não se sabe se naquela época as pessoas já estavam transmitindo ele. Então, você pode estar doente e nem sabe que está, né? Por isso precisa fazer o diagnóstico. Bom, e como as bactérias causam a doença? Eu falei, existem várias estratégias para as bactérias causarem doença. Esse slide eu fiz porque eu se não fazer só um slide, porque senão eu vou me empolgar e aí vai virar uma aula só de fator de virulência. Porque a gente podia falar aqui, vamos falar só de Staphylococcus aureus, só de Staphylococcus. Dá uma aula completa só falando de Staphylococcus. Se eu for falar só de Streptococcus, mais outra aula. Se eu for falar de Pseudomonas aeruginosa, aí eu falo uma semana dela, só falando de fatores de virulência. Pseudomonas aeruginosa é a ninja das bactérias, porque é uma bactéria que não está relacionada à nossa microbiota permanente, ela é microbiota transiente. Ela é uma bactéria que sobrevive até em água destilada. Já encontraram a bactéria em água destilada, já encontraram Pseudomonas em detergente, em desinfetante, em água de diálise, quer dizer, que nutriente tem na água de diálise, né? Nada. E ela estava lá, numa boa. E produz um porrilhão de fatores de virulência, de vários tipos de fatores de virulência, como esses aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, assim, dá para falar bastante dos fatores de virulência de cada bactéria. É bem legal, assim, é bem interessante. E isso está intimamente relacionado ao tipo de doenças que essas bactérias podem causar, tá? Opa, voltei aqui. Então, aqui pode ser a ação direta dessa bactéria. Essa bactéria pode apresentar pilis ou adesinas. Isso aqui vai permitir a ligação delas à superfície das nossas células. A produção de hialuronidase. E a hialuronidase é a enzima que faz a digestão do material intercelular, né, do ácido hialurônico. A coagulase, streptokinase são componentes. A coagulase vai induzir a coagulação. Para que ela vai induzir a coagulação? Quando quando o fibrinogênio se converte em fibrina, vai formar uma malha. E essa malha vai cobrir as bactérias e esse coágulo vai impedir que o sistema imunológico consiga fagocitar essas bactérias que estão protegidas pelo coágulo. Streptokinase vai romper as células brancas do nosso organismo. E invasão celular, no interior das células, várias bactérias conseguem invadir as células do nosso organismo, e assim, dentro das células, elas estão muito mais protegidas da ação
do sistema imunológico. Então, aqui são algumas, tá? Isso aqui, na verdade, é só um resuminho, só uma ideia para vocês verem as ações que as bactérias podem produzir. A lista é bem maior. A produção de toxinas também, como exotoxinas. Exotoxinas existem toda uma lista de toxinas que são possíveis de produzir pelas bactérias. Aqui eu botei algumas toxinas que causam toxemia, né? Imolisinas do tipo alfa e beta, que causa lise de hemácias, leucocidinas, que lisa neutrófilos e macrófagos, que são células brancas, que atuam como fagócitos na resposta imunológica, ou seja, eles fagocitam bactérias, fungos, vírus, que estão atacando o sistema imunológico. Leucostatina, que impede a fagocitose, ou seja, essa toxina impede que essas células aqui consigam fagocitar. E outros tipos de intoxicação, como neurotoxinas, que vão atuar sobre o sistema nervoso, presentes, por exemplo, na Clostridium botulism, Clostridium tetani, que causam, tanto no caso da Clostridium tetani, ela causa a contração, né? Aqui ele está, coloquei, impede a contração. Então, o Clostridium botulism, ele impede a contração, enquanto o Clostridium tetani impede o relaxamento. Então, elas são opostas, né? É do mesmo gênero, as duas espécies, mas as toxinas que elas têm, elas atuam de forma diferente. Enquanto a botulínica, ela vai impedir que a contração, né? Aí o pessoal usa até para tirar as rugas, né? O que ele está fazendo ali é desligando a inervação para aquela musculatura. Então, a pessoa não consegue nem sorrir, fica sem expressão, né? Enquanto o Clostridium tetani impede o relaxamento, a musculatura fica contraída, né? Você já deve ter visto aí várias fotos de uma pessoa com tétano, ela fica com as costas arqueadas, exatamente porque ocorre a contração da musculatura e ela não consegue relaxar mais aquela musculatura. E as enterotoxinas, que a gente conhece bem mais de perto, né? Todo mundo já passou mal depois de comer alguma coisa. Elas atuam exatamente sobre o sistema intestinal, e aí pode ser vários tipos de intoxicação, né? Você pode ter uma diarreia comum, pode ter uma diarreia sanguinolenta, por exemplo. Algumas bactérias, elas rompem o tecido, rompem a mucosa, levando a hemorragias, e aí você pode acabar tendo diarreias sanguinolentas. Você pode ter diarreias esteatorreicas, por exemplo, causada por algumas bactérias, que impede a absorção de gordura, e aí uma diarreia esverdeada, cheia de gordura. Então, dependendo da enterotoxina aqui relacionada, você pode ter vários quadros diarreicos diferentes. E as endotoxinas. Endotoxinas são toxinas que são oriundas da própria estrutura bacteriana, né? Como o LPS. Lipopolissacarídeo é presente lá nas gram negativas. Quando essa bactéria é rompida, quando ela é destruída, ela vai liberar o LPS, e o LPS ele tem um ativador forte da resposta imunológica. A exacerbação da resposta imunológica ela pode acabar agravando a doença, levando assim a uma doença mais grave do que, por exemplo, uma infecção causada por uma bactéria gram-positiva, que não tem LPS, né? O toxoide, que eu coloquei de exemplo, é que algumas vacinas que nós temos, algumas vacinas que nós recebemos, são toxoides. O que é? Você não tem ali nenhum componente bacteriano sendo administrado, e sim a toxina inativada daquela bactéria sendo utilizada como vacina. Essa toxina inativada ela é chamada de toxoide, tá? A febre tifoide, por exemplo, a gente usa o toxoide. Deixa eu ver. Pronto, acabamos. E aí, curtiram? Sim. Dani, só tô respondendo, eu não acredito não. Ô, professor, eu perdi a parte do toxoide. Hã? Eu perdi a parte que o senhor falou sobre toxoide, ainda não entendi. Toxoide é a toxina bacteriana inativada. Há algumas bactérias que a gente pode adoecer na vida, né?
ela, em vez de utilizar normalmente o que é uma vacina, é algum componente daquele micro-organismo, né, inativado. Pode ser o micro-organismo todo morto, pode ser um pedaço daquele micro-organismo que vai te produzir os anticorpos que são interessantes, mas o toxoide é a toxina da bactéria inativada sendo utilizada como vacina. Como essa bactéria, normalmente, ela vai causar algum dano porque ela produz essa toxina, a gente utiliza essa toxina inativada como a vacina, entendeu? E essa toxina inativada, ela é chamada de toxoide.